jovem do Distrito Vale, Rio dos Sinos. Creio que vocês já falaram sobre o início da carta e sobre o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Ainda queria lembrar um fato que ocorreu pelo mundo, a imagem que correu pelo mundo daquele garoto sírio, Ailan. Vocês lembram? Pois lá ficava Colossos, hoje conhecido como Turquia. Lá naquela época havia muita movimentação, uma grande povo, uma grande massa chegava sempre para poder então fazer os seus negócios. Também havia muita movimentação no sentido religioso, havia muita diversidade religiosa, para não dizer um sincretismo religioso. Para não me delongar muito, nesse contexto entra o apóstolo Paulo e orienta os colossenses a fazerem uma diferença com as ofertas religiosas. E o medo do castigo era uma das armas, era a ameaça que esses pseudos pastores, pregadores realizavam. E Paulo então proclama que ele tem Jesus. Ele tem Jesus que vence todos esses medos. E por isso, contextualizando isso para os nossos dias, tentando traduzir a mensagem do apóstolo Paulo, mesmo diante de tantas e inúmeras propostas de nossa sociedade moderna, ofertas de toda hora, de todo tipo, especialmente em nosso Vale Rio dos Sinos, na cidade grande, viver como jovem cristão 2.0 é um desafio diário. Ainda mais vivê-lo também na nossa juventude e na igreja. Ela se torna ainda mais desafiadora. E aí não tem como dizer outra coisa. Ser jovem e cristão e andar com Cristo exige foco, exige direção. Nessa fase sempre falamos, queridos jovens, que para alcançar nossos objetivos precisamos de foco, precisamos de direção. Sim. E como? Qualquer desvio e resultado é resultado desastroso. E nós mesmos temos ciência disso, nós sabemos disso. E esse foco é por demais importante quando andamos com Jesus. É um desafio, mas temos claro que se dizemos ser de Jesus, então não dá para viver apenas de lábios, mas de coração, de prática, efetivamente falando. Ele deve transformar nossos atos, deve transformar nossas palavras em ações concretas. Os colossenses viviam, dá para se dizer, trevas espirituais e Paulo apresenta-lhes a Cristo Salvador, literalmente o remidor dos pecados. Logo, como recebemos Cristo em nossos corações, e a maioria desde o batismo recebeu, alguns fizeram profissão de fé, outros assistem às nossas reuniões ainda não com esse compromisso de membro da igreja, poder viver uma nova vida e podem desfrutar do perdão, da vida e da salvação desde agora. Em suma, meus queridos jovens, temas ou estudos como este é um privilégio. É um privilégio ter Jesus no coração. É um privilégio conhecer Jesus. Agora, o desafio é viver isso. É viver lá onde eu estou, de acordo como fala essa perícope. É não apenas de olhos ou apenas de razão, mas em toda a minha vida. E com isso, nós vamos ter, através deste testemunho, a certeza da salvação em Cristo Jesus e a bênção do próprio Deus em Cristo Jesus. Fazemos isso porque Ele fez por nós. Tem muita gente, tem muito membro e não membro que pode viver esta liberdade cristã como fala o nosso texto.
Por isso, querido jovem, que tempo oportuno você tem? Que tempo importante nós temos de conhecer esta verdade de que Cristo é meu Salvador, agora fazendo Ele conhecer Ele, fazendo Ele conhecido também pela prática da nossa vida. Que assim seja. Amém. Abraço.